E Deus é aquele que sabe exatamente o que eu preciso. Nem tudo que você quer é o que você precisa. E às vezes o que você não quer é o que você precisa. E Deus, ele não está preocupado em dar o que você quer. Deus está preocupado em dar o que você precisa. Hoje nós vamos reagir ao vídeo do Frei Gilson falando por que Deus não dá tudo o que você quer. Vamos para a tela do computador. Porque tem muita gente que já me relatou e comigo já... Pô, hoje eu vou na missa, hoje eu vou no culto, e aí dá tudo errado e você acaba não indo. Ou você acorda tarde, ou tá com sono, ou tem briga na família. Existe essas coisas? Porque aquele dia também, pra gente ir no rosário, aconteceram tantas coisas que não é possível tanta coisa acontecer uma atrás da outra. Parece que é realmente pra ou te tirar do sério ou pra você não ir. O que é? Qual a explicação espiritual ou realmente são só coincidências? Olha, eu creio que são coisas da vida. Um pneu que fura é uma coisa da vida. Acho que a gente não pode atribuir tudo ao mundo espiritual. Um policial que te para na rua faz parte do trabalho dele. A gente não pode atribuir tudo ao mundo espiritual. Mas, quando você junta tudo, Exato. Aquilo que você vai fazer é de suma importância. Então, quando você junta todos os fatores, pode sim ser atribuído a uma realidade onde queira te tirar a paciência, que queira te tirar do foco e que queira te desanimar. Exato. Então é como se Deus, aquele que permitisse essas realidades para ver como você reage, para ver como que você lida com aquilo. Então tem muita gente que acha, não, todos esses fatos mostram que eu não deveria ir. Pelo contrário, você naquele dia, todos esses fatos revelaram que você deveria ir. Que eu estava no caminho certo. As dificuldades muitas vezes revelam que nós estamos no caminho certo. Então assim, saber o que Deus quer de mim, é preciso entender o que você vai fazer. Por exemplo, o Vilela aquele dia foi rezar. Obviamente Deus queria aquilo para você naquele dia. Então eu tenho certeza que Deus me quer em oração, eu tenho certeza que oração é bom, eu tenho certeza que este lugar vai me fazer bem. Portanto, todas as situações que acontecerem para me impedir disto, eu tenho que entender que é preciso paciência e é preciso ultrapassar. E foi o que você fez, inclusive com bom humor. É verdade. Então, muitas vezes na minha vida espiritual também já passei por situações assim, onde estava caminhando para alguma missão, para cantar, para tocar, para pregar, enfim, para exercer algo para Deus, ou enfim, para uma situação que era importante para a minha vida pessoal e não necessariamente estava atrelada à missão, e ia acontecer uma série de tribulações, uma série de situações difíceis de passar. Mas nós temos que ter o seguinte pensamento. Primeiro, como ele falou, nem tudo é espiritual, nem tudo é um problema porque o inimigo... Não. Você tem que também ter noção de que problemas vão acontecer. Na tua vida, no teu dia a dia, vai ter situações, né, terão situações difíceis. Agora, nesse momento você tem que ter calma. Calma, eu sei que você vai ficar triste, que você vai passar por um questionamento interno, se realmente vale a pena você estar fazendo aquilo ou não. Mas entenda que esse momento de dificuldade, esse momento de desafio, você não deve tomar nenhuma decisão difícil e deve sempre o quê? Buscar um segundo momento onde já terá reinado a calmaria. Quando você tem um dia difícil, é o que eu falo, não, deixa, hoje eu não vou pensar em nada, não vou definir nada, amanhã com mais calma eu volto e penso e reflito sobre esse assunto. Por quê? Porque no outro dia já vai ter passado aquele calor do momento. Então, entenda que dificuldades terão, momentos difíceis acontecerão, mas você precisa estar com Deus nesse momento difícil. Quando você não estiver mais aguentando, se coloque em oração, mas não atribua tudo ao mundo espiritual. Entenda que coisas podem acontecer pelas mais diversas situações. E às vezes pode ser, de fato, mas nem sempre. E as pessoas tendem mais a ficcionar e dizer que não, o inimigo tá, ele que furou meu pneu, ele que fez eu acontecer isso aqui. Não, às vezes pode ser que seja culpa tua também. Tá? Você se colocou naquela situação. Você está com urgência para ir em determinado lugar e aí você saiu com pressa de casa, não prestou bem atenção e aconteceu um acidente. A culpa é do inimigo? Não, a culpa é sua. Você que foi imprudente. Então, entenda que Deus quer o melhor para você. Mas
para você chegar no melhor, naquele destino final, serão necessários passar por alguns desafios. Assim como você, quando inicia uma faculdade, para lá na frente conseguir um emprego melhor, durante a vida você terá desafios para conseguir chegar no reino dos céus. Eu queria saber mais sobre isso, né? Porque eu acho que é muito difícil para a maioria das pessoas entender qual é o plano de Deus e o quanto eu tô alinhado com isso. Porque às vezes eu quero muito uma coisa e a coisa não acontece. E às vezes o que eu não queria acontece e eu descubro que aquilo é melhor do que eu imaginaria para mim. O que são essas coisas? Isso aconteceu muito na minha vida, assim. Eu queria muito alguma coisa profissionalmente e tentava e não dava certo. E aí quando deu outra coisa, a coisa é melhor. O próprio podcast aqui, ele aconteceu na época da pandemia. Eu não queria fazer o podcast, eu tive que fazer porque meus shows todos caíram. Ou seja, de uma coisa ruim que é a pandemia, todo mundo sofrendo, a gente também aqui, eu conta pra pagar. Eu fiz uma coisa que não era meu sonho. Nunca, um dia eu vou ser podcaster, não. E, no entanto, eu descobri que era uma coisa muito melhor pra mim do que eu tinha. Sim. Isso é um plano de Deus? Como acontece essas coisas? A verdade, Vilela, é que a gente tem uma mente muito limitada, né? A gente acha que sabe o que é o melhor para nós. Por mais que você ache, você não sabe o que é o melhor para você. Então só Deus sabe o que é melhor para mim. Só Deus sabe o que é melhor para você. Então, ou seja, nós fazemos os nossos planos, mas Deus vê além. E por isso que a Bíblia diz algo interessante. Vocês não recebem tudo que vocês pedem porque vocês pedem mal. Então, ou seja, muitos dos nossos pedidos, achamos que Deus quer aquilo pra gente, mas aquilo na verdade é um pedido mal para nós. Porque muitas vezes quando nós fazemos um pedido para Deus, a gente só pede pensando naquela situação, naquela realização de forma superficial. Vou te dar um exemplo. Você quer conquistar determinado cargo na sua empresa, né? Você é colaborador, quer conquistar um cargo, sei lá, de gerente, por exemplo. Mas você só está pensando muitas vezes no quê? Na renda, no que você vai ganhar financeiramente, no destaque que você vai ganhar. Mas você não pensa na parte negativa, no estresse, nas decisões, nas consequências das suas ações. Portanto, Deus sabe que aquilo vai te fazer feliz ou talvez não faça, Ele sabe. E se de fato aquilo for melhor para você, Deus vai abrir as portas para que você conquiste aquela posição. Mas Deus também sabe quando não é o melhor para você. Só que naquele momento você fala, nossa, mas por que não dá? Por que não deu certo? Por que fulano foi promovido e eu não? Porque não era o melhor para você. Mas lá na frente você vai entender isso. Não é agora. Eu falei, né? É natural que você fique chateado, é natural que você tenha uma certa desilusão naquele momento, mas entenda que Deus, Ele sabe sim, de fato, que é melhor para você, porque Ele tem a visão a longo prazo. Enquanto você enxerga metros de distância, Ele enxerga quilômetros. E por isso Ele vai colocando situações e oportunidades que vão te conduzir a essa melhor caminhada e melhor chegada. E Deus é aquele que sabe exatamente o que eu preciso. Vilela, isso é o mais importante. Nem tudo que você quer é o que você precisa. E às vezes o que você não quer é o que você precisa. E Deus, Ele não está preocupado em dar o que você quer. Deus está preocupado em dar o que você precisa. Isso é complicado. E complementando, é bem verdade isso. Eu passei por uma situação muito difícil na minha vida, que foi a doença da minha mãe. Ela pegou Covid, quase morreu. E jamais a gente vai querer uma doença para um familiar nosso. Jamais a gente vai querer uma doença para uma pessoa que a gente ama. Só que daquela doença dela surgiram as músicas que eu estou gravando e divulgando aqui para vocês. Surgiu esse projeto gospel. Quantas pessoas estão sendo impactadas por essas mensagens? E nada disso aconteceria se minha mãe não tivesse ficado doente. Então Deus tira coisas boas de situações ruins. Tá? Entenda isso. E hoje minha mãe está 100%. Deus sabia que ela ia entrar nessa doença, mas ela ia sair 100% bem. Talvez você tenha que passar por uma dificuldade financeira, uma dificuldade no relacionamento, para lá na frente você ter algo melhor, ter um fruto daquilo que você passou.
Inclusive, vou deixar uma recomendação para você na minha música. É Preciso Confiar, que já foi lançada há um tempo atrás. E ela fala justamente sobre isso. É preciso confiar, porque nós não enxergamos o todo. Ele enxerga. E quando nós não enxergamos, você tem que fazer o quê? Confiar. Confiar naquele que está te direcionando. Aproveito também e já pedi para você se inscrever no canal, ativar as notificações, deixar o seu gostei. Dessa forma você sempre vai receber uma notificação quando tiver vídeo novo aqui no canal. E também me acompanhar nas redes vizinhas, lá eu posto conteúdos diferentes daqui. Voltamos. Isso é complicado. Por quê? Porque ele é um pai bom. Eu conheci o Noah aqui hoje. Às vezes ele quer comer só doce. Você sabe que ele quer aquilo, mas não é o que ele precisa. Exato. E você, como um bom pai, vai dar ao Noah não o que ele quer, mas o que ele precisa. Então Deus é assim conosco. Deus ele vai dar ao Vilela não o que o Vilela quer, mas o que o Vilela precisa. Então, mesmo que você peça algo que não seja bom para você, Deus não vai te dar aquilo. Deus não vai colaborar com aquilo. Deus só vai colaborar com o Vilela naquilo que for bom para o Vilela, naquilo que for ajudar o Vilela em sua salvação. E como eu entendo esse propósito, ou simplesmente eu vivo e acredito e fecho os olhos, ou tem um jeito de eu ajudar a esse plano a se realizar? Claro que tem como ajudar, você deve ajudar. O plano de Deus ele se realiza na sua vida quando você obedece os mandamentos dele. Vilela, é simples. Se você começa a obedecer a Deus, a sua palavra, os seus mandamentos, pronto. Tudo na sua vida vai acontecer conforme Deus quer. Porque você está conduzindo a sua vida no caminho dele. Então, os 10 mandamentos, aquelas leis que Deus deu para nós. Eu seguindo isto, eu seguindo a palavra dele, os ensinamentos dele, pronto. É a minha forma de colaborar. Senhor, estou fazendo o que o Senhor me pediu. Agora, deixa com Deus. O que atrapalha o plano de Deus na nossa vida é quando a gente coloca as nossas vontades, a gente coloca os nossos desejos. É por isso, Vilela, que Jesus disse assim: se você quiser me seguir, Vilela, negue-se a si mesmo, porque você é o pior problema para mim. Aí, agora é complicado. O que é negar a mim mesmo? É negar as suas vontades. É a minha identidade? Não, nunca. Ah, tá. É negar as suas vontades pecaminosas, as suas vontades egoístas, as tuas vontades vaidosas, as tuas vontades próprias que não estão conectadas com Deus. Então, o maior entrave para o seguimento de Cristo sou eu mesmo. É a minha própria vontade. Então, se eu quero que o plano de Deus aconteça na minha vida, primeiro passo, eu vou ter que negar as minhas vontades. Negar essas vontades mundanas que todos nós temos dentro de nós. E em relação a quando Deus ou o mundo tira as coisas de você? Tô falando de perdas, tô falando de mortes, tô falando de separações, de demissões. Como entender que aquilo é uma coisa boa ou é uma coisa ruim? Como entender isso? Porque tem muita gente agora que tá angustiado, que tá triste, porque perdeu alguém ou alguma coisa. Inclusive, já vou deixar aqui uma sugestão para você. Terei aqui na rede vizinha, né, o devocional de Páscoa. Inclusive, serão também publicados aqui no YouTube, mas dá uma olhada na rede vizinha, porque lá vai ter um conteúdo um pouco mais denso. E ali vai ser uma preparação justamente para você poder viver esse momento de Páscoa, esse momento onde você pode abdicar de coisas que são importantes para você, para justamente fazer esse sacrifício e te aproximar de Deus. Quando nós enfraquecemos a carne, fortalecemos o espírito. Então, para você estar mais alinhado com Deus, negue seus desejos, negue suas vontades e se alinhe às vontades de Deus. E aí você terá uma vida em plenitude, uma vida direcionada para a salvação. E vou deixar aqui para você também o vídeo da última semana, aqui no card, onde a gente falou de os maiores conselhos do rei Salomão. Ele que foi uma figura extremamente importante na Bíblia. E você que ainda não leu os livros de Provérbios, enfim, os livros que ele escreveu, você pode assistir esse vídeo. Ali a gente reuniu
alguns dos conselhos mais importantes e poderosos para você aplicar na sua vida. Terminando esse vídeo, assista esse outro. Olha, Romanos 8, 28, tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Deus é aquele que, quando eu sigo a Deus, Ele é capaz de tirar até de coisas más, coisas boas. O cristão, Vilela, é alguém que tem esperança. Se você não tiver esperança, você entra no abatimento, você entra na tristeza, você entra no desânimo. Por quê? Se você não tem esperança, sua vida é só aqui e agora. Então, perdi o emprego, o que vai ser da minha vida agora? Fiquei doente, o que vai ser da minha vida agora? Meu casamento acabou, o que vai ser da minha vida agora? Tal pessoa me processou, o que vai ser da minha vida agora? Veja, tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Deus vai tirar um bem de tudo isto, se eu me manter fiel a Ele. Depois, eu tenho esperança que essa vida passa. Eu tenho esperança que essa vida passa. Jesus falou, no mundo vocês terão aflições. Coragem, eu venci o mundo. Vilela, quantas aflições Jesus teve? Jesus não veio aqui passar uma vida fácil. Tanto de sacerdote infernizando a vida dele, tanta gente infernizando a vida dele, o poder político da época infernizando a vida de Cristo. Jesus demorou, só foi 3 anos que aguentaram Jesus na terra. Não aguentaram ver aquele homem falar, não aguentaram, deu somente 3 anos e colocaram ele crucificado numa cruz, o mataram. Libertaram um bandido no lugar dele. Ou seja, Jesus veio aqui para nos mostrar que a vida neste mundo é de aflição, mas coragem, eu venci o mundo. Se ele venceu o mundo, do que você tem medo? Guarde essa mensagem, guarde esse ensinamento, tenho certeza que ele vai edificar a sua fé. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações e deixar o seu gostei. Dessa forma você sempre vai receber os conteúdos que eu publico aqui toda semana e toda essa seleção de conteúdo para você. Ao invés de você ficar perdendo tempo na internet com vários conteúdos que não te edificam em nada, aqui eu vou trazer o mais interessante para você. Bom, e também não esquece de seguir lá nas redes vizinhas. Te agradeço fortemente. Comenta aqui embaixo também qual situação que você está tendo que lidar, que você está tendo que aprender a lidar. E se você gostou desse conteúdo, se tem alguma outra dica aí que você quer deixar para as próximas semanas. Forte abraço, que Deus abençoe e até a próxima. Tchau, tchau.